Tudo bem, pessoal? Paz de Cristo a todos aí, né? Pessoal, deixa eu falar sobre algumas características aqui da igreja, ou na verdade, quando eu me refiro à igreja, eu me refiro propriamente do corpo místico de Cristo, que somos nós, né? Eu não vou me referir no todo, ok? Mas vou falar sobre as responsabilidades e que cada um tem como membros do corpo de Cristo no que diz respeito ao crescimento, né? E eu sei que a Bíblia é a fonte de informação mais precisa, exata que nós temos para viver uma vida bem-sucedida, né? A bússola, o norte para a nossa vida é a palavra de Deus, né? E Paulo fala sobre 3 tipos de crentes, né? E eu quero falar sobre isso, né? Eu quero tratar sobre isso, falar especificamente sobre cada um, né? As características que cada um manifesta, né? E aonde a gente tem se encaixado nisso. Então, na medida que eu for liberando aqui as palavras e os versículos, a gente vai vendo onde a gente se encaixa, né? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo de número 8, versículo 9, né? Paulo fala sobre o crente que é fraco, né? A respeito de situações que estavam ali envolvidas, Paulo começa a tratar sobre a questão das coisas sacrificadas aos ídolos, né? E uma das coisas que estavam aborrecendo aquele povo era como eles não procediam como convém, né? Eles estavam se confundindo a respeito desse assunto, né? A ponto do apóstolo Paulo falar que o ídolo nada é, ele não tem nada em comum com Deus, e os alimentos, os manjares e tal, quem come ou deixa de comer, a questão é a consciência, né? E eles falam que existiam muitas pessoas que eram fracas nesse assunto e estavam se enveredando por caminhos que não eram muito louváveis, né? Isso é uma característica de um crente fraco, se envolve com todo e qualquer tipo de manifestação que acontece. Não consegue julgar como convém baseado na palavra de Deus. É uma característica de um crente fraco. Pois bem, além do crente fraco, existe outra classe que é os crentes carnais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, né, onde Paulo diz que ele não poderia falar com aquela igreja como a espirituais, senão como carnais, porque eles não estavam compreendendo como deveriam proceder dentro da igreja, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo diz assim, deixa eu pegar aqui, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todos digais a mesma coisa, que foi-me informado pelos e que haja em vós o mesmo parecer, porque foi-me informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós, um dizendo que é de Paulo, outro dizendo que é de Silas, outro dizendo que é de Cefas. Está, pois, Cristo dividido? Foi Paulo, por sua vez, crucificado por vós? Paulo, ele dá uma palavra, logo no capítulo 1, falando sobre a divisão no que diz respeito à doutrina, né? Uns estavam dizendo que eram de fulano, outro de ciclano, outro de beltrano, né? E estavam tirando o foco de Cristo. Então, isso demonstra carnalidade, né? Sabe de uma coisa importante? Eu vejo uma estabilidade em alguém que se diz que é crente, né? Numa conversa, no seu palavreado, sobre diversos assuntos, né? Qual ponto de vista a pessoa tem, qual tese ela aborda com frequência, né? Qual é a sua crença em determinados assuntos. E eu vejo a maturidade, né, em pessoas distinguindo de um carnal para uma maturidade espiritual, quando a pessoa é aberta para ouvir outra, né? Eu sempre gosto de dizer, quando eu tenho oportunidade, que eu prefiro o inteligente que me ataque no que diz respeito à minha doutrina, ao que eu penso, ao que eu acho, ao que eu tenho como princípio e como conceito firmado, do que propriamente um idiota que me aplauda e fique do meu lado,
né? E idiota, para quem não sabe, não é um palavrão. Uma pessoa que é idiota é uma pessoa que é falta de conhecimento, ela não tem raiz, ela é levada por situações informativas sem uma fonte confiável. Esse é o idiota. Então eu prefiro, né, ter um inteligente que me ataque do que propriamente um idiota que concorde com tudo que eu falo. Porque quando há a concessão, quando há a luta de ideias, o confronto, né, a gente avança, a gente cresce e a gente se desenvolve. E Paulo falou, essa igreja, vocês são carnais, vocês estão mais envolvidos com as coisas do mundo do que propriamente com as coisas espirituais, né? Então eu não posso falar com vocês como a espirituais e senão como a carnais. Por isso, Paulo diz, olha, leite vos dei a beber, né? Só que existe um tempo da nossa vida a qual nós precisamos galgar sabedorias, graças, revelações, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria em um nível superior, né? A Bíblia diz que a nossa vida é como a luz da aurora que vai brilhando, 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 brilhando até ser dia perfeito, falando justamente do nosso crescimento, da perspectiva que temos para com Deus, daquilo que Ele vai fazer na nossa vida a cada dia. Quando nós se expomos à palavra, quando nós damos vazão às coisas de Deus, não tem como a gente não ser esclarecido sobre diversos assuntos que a nós é transmitido. Eu sempre gosto de dizer também, se a pessoa está com fragilidade em alguma área de casamento, área financeira, área de educação de filhos, áreas ministeriais, a pessoa tem que se esmerar naquilo pela qual ela não tem obtido êxito, né? Por isso, a gente precisa avançar no que convém, mas também precisamos fortalecer a área que está fraca na nossa vida, né? Porque a gente é muito tendencioso, né, a ceder a muitas coisas, mas uma vez que a gente está corroborado, fortalecido e fortificado na palavra, a gente vai ter respostas para toda e qualquer situação que se levantar na nossa vida, né? Não o bastante, né? Por mais que exista o crente fraco, o crente carnal, tem que existir o crente espiritual, o crente forte, né? E o crente forte, Paulo descreve lá em Romanos, no capítulo de número 15, onde ele fala que nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então Paulo dá ali um exemplo de abnegação e posteriormente ele cita Cristo, né, que foi injuriado, não injuriou, caluniado, mas não caluniou, permaneceu na forma de servo, porque foi para isso que ele veio, para servir e resgatar àqueles que outrora havia se perdido. Então, uma marca de um crente forte espiritual é que ele não busca os seus próprios interesses, né? E o próprio Paulo diz, cada um não busca o seu próprio interesse, mas aquilo que é de outrem. Então, a gente está mais interessado no crescimento das outras pessoas do que propriamente no nosso. Porque quando nós estamos se expondo, crendo e praticando a palavra, Deus ele se encarrega de fazer aquilo que a gente não pode. Ele abre portas onde a gente não consegue. Ele opera milagres onde a gente está de fato crendo, mas é com Ele, não é com a gente. Então Paulo diz, não busque o seu interesse, mas busque o que é de outrem, né? Nós somos fortes, não devemos, pois, agradar a nós mesmos. Então ele diz, o crente é forte, fraco, é carnal, depende diretamente de como ele se posiciona, depende diretamente de como ele preza por aquilo que ele ouve, né? A decisão é nossa. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 2, 3, você vai observar, né, 4, 5, que ele só dá pancada naquele povo, devido, né, ao não proceder corretamente. E, querido, a igreja de Corinto era uma igreja tanto abastada financeiramente quanto abastada nos dons espirituais. Os 9 dons espirituais descritos em 1 Coríntios capítulo 11 estavam manifestos naquela igreja. Naquela igreja tinha profeta, tinha evangelista, tinha pastor, tinha mestre, tinha os dons do Espírito Santo, tinha palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de revelação, dom da fé, tinha tudo isso lá, mas eles não canalizavam isso da forma correta e automaticamente se tornavam crentes carnais.
e crentes fracos. Mas somos da fé, somos espirituais e em que classe nós se encaixamos? Né? Vale a pena pensar, refletir e fazer um autoexame de cada um para ver em que estágio nós estamos. Amém? Eu estou falando um pouco baixo aqui porque é quase 4h40 da madrugada. Minha turma tá todo mundo dormindo, então esse vídeo vai sair um pouquinho baixinho, mas eu acredito que dá para você entender e ser abençoado. Amém? Fique na paz, tenha um bom dia. Amém.